Oi, Cris. Alô, que delícia! A Tati tá aqui já. Oi, Fê, que delícia estar aqui com você. Bem-vinda. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Era É, o telefone aqui tocando, já estão desligando. coisas do home office com quarentena, né? Todas as coisas acontecem ao mesmo tempo, né? Exatamente, exatamente. Gente, eu queria dar as boas-vindas para todo mundo que já está aí online, né? Que já está nos acompanhando. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Hoje eu convidei a Cris para participar aqui dessa live, né? E que tá saindo. Estou O te som não ouvindo. está saindo? Tem alguém falando da falta de som? Eu estou te É, ouvindo. gente, digam aí, por favor, se o som está normal, se vocês estão conseguindo nos ouvir. É, então, eu convidei a Cris, né, que é uma super amiga e super inspiração para mim aí nessa caminhada, né, na área de terapia, na área de saúde mental. E, Cris, eu queria pedir para você começar se apresentando para o pessoal, né, para quem ainda não te conhece, contar um pouco aí sobre a sua trajetória profissional, né, sobre o que você tem feito. Ah, obrigada, Fê. Fernando. Então, eu vou contar primeiro como a gente se conheceu, né? Até Legal. porque eu conversei hoje com a Denise, com a nossa professora Denise De Michele, que é a nossa querida, foi sua orientadora, foi minha também, junto com uma aluna que Aham. foi. E eu acho que para nós é uma honra termos sido alunos dela, e foi lá na Unifesp que a gente se conheceu. Então, eu estava fazendo a minha pesquisa de doutorado e montamos, eu tive uma equipe, você, Fernando, fez parte dessa equipe, foi uma parte preciosa da equipe. E montamos, então, o ambulatório do adolescente e o ambulatório de orientação à paz. Essa tese de doutorado foi defendida em 2012. E a gente tinha um desafio que era justamente comprovar que tínhamos uma técnica em mãos, que tínhamos o período de 8 sessões para fazer com que os pais convencessem seus filhos a parar de usar drogas, né? Entrar em tratamento, ficarem abstinentes, melhorar a rotina familiar e tudo mais. Era um grande desafio, porque tínhamos somente 8 sessões. E nós conseguimos Uhum. comprovar nessa equipe, né? Nossa equipe, a gente fez um trabalho, acho que foi um trabalho maravilhoso, todo mundo se ajudando. E após 8 sessões, nós conseguimos comprovar que a maioria das famílias, com testes estatísticos, a maioria das famílias conseguiram colocar os jovens em tratamento, em abstinência, ou um ou outro, e a dinâmica familiar estava muito melhor, né? Nós conseguimos medir isso. Então, daí, com isso, nós percebemos que as mudanças podem acontecer em pouco tempo, né? E muitas vezes Uhum. pelos pais. Eu acho que mais para frente a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Você falou para contar um pouquinho do meu trabalho. Bom, eu tenho um consultório próprio, sou psicóloga clínica e eu trabalho também já há 10 anos com o Arthur Guerra, que é um psiquiatra bastante conhecido da área. Aprendo muito com ele, com a equipe. E atualmente eu montei, agora em época de quarentena, um canal do YouTube, que é Cris Renner Psico, que é onde justamente a gente põe todos os nossos trabalhos. E daí, se você gravar essa live no final, Fê, a gente coloca lá para o pessoal poder Aham. acessar e tudo mais. É isso. Legal. Eu queria acrescentar aí dizendo que quando eu cheguei lá na Unifesp e comecei a fazer o mestrado, né, eu soube do seu trabalho e pedi para a Denise para acompanhar, para conhecer, né, porque eu achei super interessante e não sabia nada sobre isso, né, porque minha formação inicial havia sido em biologia Perfeito. e eu comecei a me interessar super, né, por essa área. E eu já te disse isso algumas vezes, né, que você é responsável por eu ter iniciado minha formação aí em terapia familiar, né? Você foi a grande impulsionadora aí dessa minha trajetória, né? E então eu sou super grato a você, né, por todo esse caminho que eu tenho trilhado,
né? Você que deu start. Eu fico super feliz quando você fala isso, Fê. Uhum. Mas foi uma troca, foi mútua a troca de trabalho, porque realmente foi Aham. muito bom ver como todos os profissionais, né, de todas as formações, com a devida orientação, conseguiam fazer mudanças nas famílias, não Uhum. é? Sim, legal. É isso Aí, aí. Cris, eu queria começar essa nossa conversa e já dando as boas-vindas, porque eu vi que várias pessoas foram entrando aí enquanto a gente conversava. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, né? Quem está entrando agora. Fiquem à vontade para fazer perguntas, para contar exemplos aí de pessoas que vocês conheçam, né? A gente está se propondo aqui a falar um pouco sobre o consumo de álcool, né? Especialmente na quarentena, que a gente sabe que a gente tem visto aí, né, que o consumo de álcool na quarentena tem aumentado, né? Então é sobre isso que a gente vai falar. Se você tiver alguma pergunta, alguma questão, algum exemplo, fiquem à vontade aí para participar, tá? Então, Cris, eu queria começar falando sobre essa questão, né? Porque a gente que veio de uma formação acadêmica lá da Unifesp, a gente observa que quando as pessoas são entrevistadas ou são perguntadas sobre o seu padrão de uso de drogas, né? Então, uma pergunta muito básica que é feita para as pessoas: você já usou droga? As pessoas de cara dizem não. Aí a gente pergunta: e álcool? Ah, álcool sim. Então, quer dizer, por que será, né, que as pessoas não consideram o álcool como uma droga? E por que nós, né, que estudamos sobre isso e que trabalhamos com essa temática, consideramos álcool droga? Sim. Sim, eu acho que tem dois motivos principais, né? Muitas vezes as pessoas esquecem de considerar o álcool, três, esquecem de considerar o álcool como uma droga, porque ele está na nossa cultura milenar, né? Tem uma cultura de milênios em que o álcool já está inserido, várias culturas, lógico, porque é uma droga lícita, então a gente acaba esquecendo de considerar a gente, o uso de drogas ilícitas, e porque ele é muito usado nas festividades, né? Então fica chato a gente considerar o álcool como uma droga, né? A gente acaba considerando o álcool muitas vezes como um parceiro para alegrar as festas e tudo mais. E não há nenhum mal nisso, contanto que isso seja feito com atenção, que eu acho que é justamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Né? Uhum. Sim. Inclusive, você começou a falar um pouco sobre isso. A Maura está perguntando aqui, que é algo que eu já havia colocado aqui como uma das pautas para a gente tratar, mas como ela já perguntou, acho que já é legal a gente falar. Sim. Ela perguntou, eu queria perguntar sobre qual o limite entre drogar-se recreativamente e ser viciado. Sim. Eu acho que tem alguns conceitos, a gente poderia já falar um pouquinho sobre dependência, porque daí as pessoas já começam a perceber em que time que elas estão. Então, Aham. tem a questão do uso recreativo, do uso em momentos festivos e tudo mais, e tem o momento do abuso, que é quando a gente percebe que a pessoa já tem prejuízos associados ao uso da substância, no caso o álcool, e tem um terceiro estágio, que é quando nós falamos... Desculpa só, Aumento a Andrea tá... já deixei uma técnica aqui, eu acho que é aqui. Se o meu áudio continuar baixo, avisem-me, por favor, tá bom? Então, tá me ouvindo, né, Fê? Tô. Então, assim, o que acontece? Quando a gente faz o uso do álcool com um intuito de nós tentarmos aliviar um sofrimento, aliviar uma dor, esquecer... quando ele entra como uma finalidade, que seria uma medicação, aí a gente já está fazendo um uso inadequado do álcool. E é por isso que a gente precisa tomar cuidado agora na quarentena, porque daí muitas pessoas têm realmente bebido mais, e elas estão bebendo mais num momento de dor, né? No momento de sofrimento, de angústia, de incertezas a respeito no momento de quarentena. Então, daí é aí que o álcool acaba entrando de uma maneira um pouco complicada e preocupante, tá?
Eu vou vou caracterizar bem a dependência para ficar bem claro. Então, o abuso é quando a pessoa faz um uso, tem prejuízos, mas não são muito claros. A dependência, ela acontece quando há uma perda de controle. Então, assim, a pessoa decide, eu vou sair, eu vou beber, eu vou sair, não saímos mais, vamos falar de quarentena. Eu estou em casa, eu vou beber hoje uma taça de vinho. Quando ela percebe, ela já está na terceira, né? Eu não vou beber todos os finais de semana. Aí, quando a pessoa percebe, ela está bebendo todos os finais de semana. Mas eu não bebo durante a semana. Aí, ela começa a beber durante a semana. Então, assim, tem alguns itens que são super importantes, que a gente sabe, né, Fê? Então, o primeiro deles é um forte desejo para beber. O segundo deles é a perda de controle, que são esses exemplos que eu fui dando agora. O terceiro deles é que a pessoa começa a perceber consequências negativas associadas ao uso de álcool e, mesmo assim, ela mantém o uso. Essas consequências negativas, elas podem estar associadas a prejuízos físicos, por exemplo, eu bebo e tenho gastrite, a prejuízos emocionais, eu percebo que eu bebo e me sinto mal no dia seguinte. Ou prejuízos familiares. Tem famílias que falam, nossa, eu não aguento mais tal pessoa bebendo, porque a pessoa fica agressiva, ou a pessoa... Não são todos que ficam agressivos, tá? É bom a gente tirar um pouco esse tabu, mas a pessoa fica agressiva, ou a pessoa fica melancólica, ou a pessoa fica... depois que passa o efeito da bebida, a gente percebe que a pessoa fica ansiosa. Então, a pessoa tem prejuízos associados ao uso de álcool. Mesmo assim, ela mantém o uso. Então, a gente já tem desejo, perda de controle, consequências negativas. Aí a gente começa a perceber uma diminuição de repertório. Então, fora da quarentena, são aquelas pessoas que no final de semana só fazem programas que estão associados ao uso de álcool. Quer dizer, elas vão diminuindo, né, as atividades físicas que estão relacionadas ao uso de álcool. Na quarentena, eu acho que a gente percebe uma coisa que antes era inimaginável, se é que a gente pode usar essa palavra, que é a seguinte: será que a gente conseguiria imaginar, sei lá, há 3 meses, numa quinta-feira, 4 horas da tarde, abrimos um vinho? Né? Eu acho que era uma coisa assim completamente fora, né? Assim, não vou dizer inadequada, mas assim, fora do comum. Coisa que não é tão considerada fora do comum hoje. Eu vejo muitos amigos que falam, já comecei a trabalhar, é quinta-feira, 4 da tarde, já terminei meu trabalho, feriado sexta, vou tomar um vinho. Então, a gente já consegue ver mudança de repertório. Além da diminuição de repertório, aumento de tolerância. Então, as pessoas bebem a mesma quantidade de álcool e tem um menor efeito, aquele efeito, né, de leveza, de relaxamento. Ou a pessoa quer beber mais, aumenta a quantidade para buscar um efeito maior, porque ela está começando a perceber que o álcool não tem um efeito como ele tinha antes no corpo dela. Então, o que acontece? O corpo dela está criando uma tolerância ao uso de álcool. E, por final, é uma característica um pouco menos comum de se ver para quem faz uso no final de semana esporádico, é uma síndrome de abstinência. E daí são aquelas reações físicas e emocionais que a pessoa tem logo depois do uso. Eu trouxe alguns pontos. Então, desejo intenso, perda de controle, consequências negativas, diminuição de repertório, tolerância e abstinência. Antigamente, eu usava muito... Cris, travou. Travou? Alô? Oi. Tô aqui? Tá me vendo? Agora voltou. Tá. Tinha travado. Perfeito. Não, então, tem alguns critérios de dependência do Manual de Psiquiatria, DSM e tudo mais, em que a gente pega 3 itens, né, em categorizações de anos anteriores e tudo mais, mas é importante a gente perceber que às vezes a gente pega 3 itens desses que eu coloquei agora e a gente já consegue fazer um diagnóstico de dependência. Né? A pessoa não precisa ter todos. Então, assim, teve perda de controle, consequências negativas, diminuição de repertório, aí a gente faz aquela pergunta simples que a gente fez muito lá no nosso ambulatório, Fê, lá na Unifesp, que era assim: então tá bom, vamos fazer o seguinte, fica um final de semana sem beber. Lembra dos da nossa molecada, que às vezes a gente atendia, às vezes, jovens também. Então, eles falavam, não, eu só bebo fim de semana. E a gente falava assim, então tá bom, um fim de semana sem beber. E o que acontecia? Eles não conseguiam. Né? Eles não conseguiam ficar um fim de semana sem beber. Então, a gente já conseguia chegar perto de uma caracterização de um diagnóstico de dependência. Sim, para as pessoas que bebem sexta e sábado. Né?
que é o padrão BIND, né? Que é, aí a gente pode, aí a gente pode até já esclarecer o que é esse padrão BIND. Então, são aquelas muito jovens que bebem sextas e sábados. O padrão BIND, ele é considerado para as mulheres que não podem beber tanto quanto os homens, porque elas têm uma massa corpórea diferente, elas têm menos enzimas para a digestão desse álcool. Então, a gente, pela OMS, a gente considera que as mulheres podem beber até 3 doses diárias de álcool e os homens até 4 doses. Nos finais de semana, os jovens acabam bebendo muito mais que isso. Então, daí eles entram no que nós chamamos de beber episódico pesado ou binge drinking. E sim, nós nos preocupamos muito com esse tipo de uso, porque é um uso... Eles se defendem dizendo que é só os finais de semana, mas quando a gente percebe, eles bebem só os finais de semana, mas são altas doses, num curto espaço de tempo, um período de 2 horas. E daí caímos de novo naquela questão, né? Você ficaria um final de semana sem beber? Né? Eu bato sempre nessa tecla, porque é uma tecla em que a gente já consegue identificar se há um problema com relação ao uso de álcool ou não. Tem mais 2 coisas que eu queria falar. Às vezes o jovem fica. Ah, não, eu fico. Né? Às vezes ficam até 3 meses sem beber. Eu trabalhei uma época numa clínica e nós atendíamos muitas pessoas, não vou identificar nenhum paciente, mas nós atendíamos muitas pessoas que faziam exames médicos das empresas em janeiro, para daí avaliarem como que eles estavam de condição física e tudo mais. E daí o que acontecia? Quem era dependente de álcool ficava 3 meses sem beber antes desse exame médico, porque eles justamente queriam que, chega no momento do exame da empresa, eles queriam mostrar que eles estavam com boa saúde. Né? E muitas vezes conseguiam isso, porque o fígado ainda não estava tão prejudicado, e daí eles se consideravam não dependentes. Imagina, todo ano eu fico 3 meses sem beber, mas isso também a gente não consegue caracterizar, né? Porque muitas vezes a pessoa precisa, às vezes vai fazer uma viagem de avião, vai precisar ficar um certo tempo sem beber, fica sem beber, mas a gente percebe que depois há perda de controle, né? Por isso que a perda de controle é o ponto principal para nós identificarmos. Eu falei do binge drinking, Fê, que você citou, que é super importante. Doses diárias, até 3 para mulheres, até 4 para homens. Mas nós temos que somar na semana. Na semana, doses diárias são até 7 para na semana. Nas doses da semana, nós temos até 7 doses por semana de álcool para as mulheres e até 14 doses por semana de álcool na semana para os homens. Então, assim, não é que eu posso beber todo dia 3 doses. Não, né? Se uma mulher numa sexta bebe 3 doses, num sábado bebe 3 doses, ela pode no resto da semana beber mais 1 dose. Se beber a mais, ela já está entrando num padrão de uso mais preocupante. Tem mais uma coisa que eu queria falar, Fê, que é o seguinte, eu até vou mostrar aqui o desenho, são as doses, né? O que a gente fala? Doses de álcool. Às vezes as pessoas não têm ideia, né? Então a gente considera uma dose de álcool, de chopp, de cerveja, 350 ml, uma dose de vinho, 150 ml, uma dose de vodka, destilados, 45 ml. Então, às vezes, os jovens falam assim, mas imagina, tal pessoa bebeu vodka e eu que não tem problema nenhum, eu só tomei vinho. Mas aí a gente pergunta, quantas doses, né? Se você tomou 3 cervejas e seu amigo tomou 3 shots de vodka, vocês tomaram a mesma quantidade de álcool, porque em cada dose tem 14 gramas. Então, deixa eu ver se dá para mostrar aqui. Acho que dá. Só para a gente mostrar as figurinhas, porque eu acho que as pessoas conseguem ter ter uma fixação melhor dessa questão da dose, né? Perfeito. Acho que tem 2 coisas aí que acho que tem um monte de coisas super interessantes que você falou, mas como a gente não tem tanto tempo para falar com detalhes sobre todas elas, eu queria ressaltar 2 coisas. Primeiro, que você havia falado sobre que essas pessoas, quando começam a beber, né, então, por exemplo, na quarentena, muitas vezes o problema está associado
há uma outra questão, né? Então, às vezes tem um motivo para beber, né? Quer dizer, muitas vezes o beber destas pessoas, ele se apresenta como um sintoma, né? Então, eu queria Exato. que você contasse um pouco para a gente, na sua experiência aí com esse público, né, de usuários de álcool, o que geralmente você percebe como o motivador, né? O que motiva essas pessoas a iniciarem ou a se manterem ou aumentar, irem aumentando aí o padrão de uso? Sim, sim, até já vou emendar um ponto que a gente falou no começo, Fê. Não podemos esquecer que o álcool é uma substância psicotrópica, é uma substância psicoativa que causa dependência. Né? Então, é um Uhum, ponto que a gente falou, estava explicando um pouquinho como que o álcool entra nas culturas atualmente, e há milênios de anos e tudo mais. Mas, assim, é completamente diferente quando falamos de outras coisas que não causam dependência dessa maneira. Né? Então, assim, uma vez que a pessoa uhum, faz o uso, ela está correndo risco. Mas eu acho que a gente precisa prestar atenção, sim, Fê, na questão do... que a gente percebe nos nossos pacientes quando eles têm um problema de alcoolismo? O álcool acaba entrando, como você mencionou, como um sintoma. A pessoa tem alguns prejuízos. Normalmente são prejuízos emocionais, são problemas emocionais. São momentos de ansiedade, momentos de tensão, momentos de depressão. Curiosamente, né? O uso crônico de álcool pode causar depressão e às vezes as pessoas em depressão começam a beber mais. Aí a gente tem um problema uhum, maior ainda. Então, assim, a pessoa começa a tentar usar o álcool como uma medicação. Ah, eu estou muito ansioso, cheguei do meu trabalho, estou muito estressado, eu mereço um uísque, eu mereço uma cervejinha, né? Aí usa no diminutivo, né? Um vinhozinho e tudo mais. E o álcool entra exatamente como uma medicação inadequada, porque não foi uma prescrição médica. Então, eu uhum. tenho, inclusive, alguns pacientes que eu percebi já em quarentena que começaram a beber além da conta e a pessoa tem uma prescrição para tomar um frontal, por exemplo, porque é uma pessoa que, sei lá, vou dar um exemplo sem identificar ninguém, até porque tem muitas pessoas nessa situação. Então, a pessoa está vivendo um problema, está medicada, está tomando antidepressivo, está tomando frontal por um problema, vamos dizer, X, de ansiedade, ou de depressão, ou de alguma angústia maior, ela passou por um psiquiatra e está medicada. E daí a pessoa fala Uhum. assim, ah, mas então, ontem eu não quis... Como a doutora X falou que eu não posso beber e tomar frontal, e eu tenho que beber pouco porque eu estou tomando antidepressivo, então, hoje eu bebi, mas eu não tomei, então, frontal. Ai, me fez tão bem, mas depois eu percebi que eu dormi super mal. Então, daí a gente já percebe, Uhum. opa, para tudo. Né? O álcool não é medicação. Você quis relaxar com o álcool, você deveria ter relaxado de outra maneira. Deixou de tomar o frontal, piorou a qualidade de sono e acordou com ressaca no dia seguinte. Porque a Uhum. associação do antidepressivo com o álcool para uma pessoa que está em tratamento, ela acaba causando um prejuízo maior ainda, né? Então, Uhum. a gente precisa tomar cuidado quando o álcool tem um papel. Eu preciso sair com os meus amigos para beber. Eu preciso fazer tal programa porque eu sei que vai ter o álcool. Aí a gente já Uhum. coloca o álcool num local que ele não deveria estar, que é completamente diferente quando a gente está num churrasco e acaba tomando uma cerveja, porque também vai comer uma carne, vai depois, enfim, porque está se divertindo. Ou quando você vai comer uma massa à noite que você quer harmonizar com determinado vinho. Aí é completamente diferente, né? O álcool entra junto com todos os outros elementos da noite, né? Sim. E acho que tem uma questão contrária aí também do que você falou, né? Porque muitas pessoas só vão se tiver bebida, Exato, né? Às vezes exato, essa é a condição, né? exato. Então a gente vai fazer uma festa, vai fazer um happy hour, mas se não tiver bebida, as pessoas muitas vezes não topam, né? Exato, Porque exatamente. acho que Então, o e beber está daí, muito associado à diversão, né? sim, e daí a gente entra naquela questão da diminuição de repertório, né? A pessoa só faz determinadas coisas onde vai haver o álcool, que é o que a gente tem visto na quarentena. Então, as pessoas marcam lá os encontros virtuais, Zoom, reunião e tudo mais. E muitas amigas, não, vamos tomar um happy hour, não, pegou seu vinho, não sei o que mais. Né? Eu tenho, por exemplo, uma equipe de natação que eu amo de paixão, já vi que tem umas pessoas aqui. E a gente fez, inclusive, um dia a gente fez uma reunião Zoom e eu vou pegar um chá, eu vou pegar um suco, eu vou não sei o quê, porque tem várias lá que não bebem.
né? E nos divertimos da mesma maneira. Então, realmente, se a Uhum. gente começa a achar que a gente só vamos nos divertir com o uso de álcool, aí nós temos um risco, Fê. E daí, o que eu digo para as pessoas, né? É que é o seguinte, eu quero, quem gosta de beber e quem bebe com um certo cuidado, eu não quero que as pessoas parem de beber, né? Eu não quero cortar o barato das pessoas de jeito nenhum. Eu brinco até quando eu atendo jovens de 20 anos que já têm início de alcoolismo, porque bebem aos finais de semana e não conseguem ficar um final de semana sem beber. Eu falo para eles assim, você quer beber para o resto da vida? Né? A primeira coisa que eles... Eu quero que você esteja com 70, 80 anos, se você gosta, bebendo. Né? É uma escolha sua, não, eu não estou te orientando a fazer isso. Até porque eu sei que vai ter muitos prejuízos, dependendo do tanto que você beber e tudo mais. Mas, se você quiser beber para o resto da vida, você precisa cuidar desse beber agora. Né? Uhum. Então, para os jovens, é postergar ao máximo o uso de álcool. Eu diria que antes dos 21 anos é inadequado que os jovens bebam, porque eles ainda estão com o cérebro sendo desenvolvido. A gente vai falar dos jovens já, né, Fê? Uhum. Então, nem vou entrar na questão dos jovens, mas dos adultos. Eu vejo muitos problemas de pacientes que já têm o alcoolismo, e uma vez que eles têm o alcoolismo instalado, não tem como voltar atrás, eles vão ter que parar de beber para o resto da vida. Esses pacientes falam muito para mim, para os meus colegas, falam, puxa, eu gostaria tanto de voltar a beber socialmente, eu gostaria tanto de voltar a beber aqui, tomar aquele vinho, né, que eu tomava de vez em quando. Então, por isso que eu falo para os meus amigos, então, tomem aquele vinho de vez em quando, porque daí a chance de você poder fazer isso para o resto da vida, ela é muito grande. Agora, se nós abusarmos agora, principalmente em momentos de quarentena, talvez a gente tenha que realmente, talvez a gente tenha um prejuízo, né, com relação ao uso de álcool mais para frente. Uhum. Eu acho que é importante a gente deixar claro essa distinção, né? Que quando a gente fala, que inclusive o tema da live eu fiz mesmo numa provocação, né? Por conta daquela música, né? Que diz, eu bebo sim, estou vivendo, tem gente que não bebe, tá morrendo. Porque assim, de fato, tem pessoas que bebem e bebem a vida toda sem ter problema nenhum, né? Porque conseguem aí administrar esse uso de álcool. Mas tem algumas pessoas que estão colocando álcool no lugar de um problema, no lugar de um conflito, no lugar de uma frustração, no lugar do término de um casamento, no lugar de um problema familiar. E é essa questão que a gente quer se atentar, né? Eu acho que essa questão é bem importante. Quando o álcool ele começa a ter uma função na vida da pessoa. Exato. Né? Então, quer dizer, nesses casos, eu acho que vale a gente questionar, será que essas pessoas de fato estão vivendo? Né? Então, ou será que elas estão anestesiando aí, como você falou, usando o álcool como medicação, né? Anestesiando os problemas da vida, o sofrimento, as angústias, com o uso de álcool. E aí a gente sabe que não vai resolver, né? Exato. Aí eu queria entrar aqui numa outra questão que eu acho que é bem importante, porque quando a gente fala sobre o uso de determinadas drogas, os problemas que as drogas causarão serão mais especificamente para a pessoa, né? Mas a gente sabe que o uso de álcool, ele é uma droga que ele não causa problema só para a pessoa, ele causa problema para os familiares. Quer dizer, tem vários problemas sociais associados ao uso de álcool, né? Então, Cris, eu queria falar... Travou a sua transmissão. Tá aqui? Voltou? Voltou. Então, assim, eu queria falar, né, e a gente até puxando um gancho com o nosso trabalho lá na Unifesp, qual orientação que você daria para uma pessoa que convive com alguém que faz uso de álcool? Quer dizer, se é um familiar, né, porque a gente sabe que muitas vezes o que vai acontecer? A pessoa que faz uso de álcool, ela não enxerga o sofrimento ou os problemas decorrentes do uso de álcool. Mas quem convive com ela sofre. E tem muitos problemas. Então, às vezes, é a mulher,
os filhos, o esposo, o pai, a mãe, né? Então, que orientações que você daria para os familiares de usuários de álcool? Perfeito, Fê. Vamos por esse caminho, sim, que é super importante. Antes de falar dos familiares, eu só queria colocar um ponto que é chato, mas é importante, que é o seguinte: não dá para nós falarmos em uso de álcool sem prejuízo nenhum. Algum Uhum. prejuízo vai haver. Talvez o prejuízo seja bem pequenininho, é isso que a gente espera. Então, só rapidamente, Fê, só para a gente não esquecer que essa parte é importante. Então, assim, por que a gente fala em prejuízo pequeno? Bom, se a pessoa bebe com o estômago cheio, né? Se a pessoa não bebe rapidamente no curto espaço de tempo, ela intercala com água. Tem uma série de questões de uso, de maneiras da pessoa fazer esse uso de álcool que vão acabar tendo um efeito prejudicial menor. Que é a Né? redução de Agora, o danos. álcool... Oi? Que é a redução de danos. Que é a redução de danos, né? Então, agora, o álcool é uma substância psicoativa que causa dependência, que causa prejuízos físicos e emocionais, e nós temos mais de 200 doenças categorizadas associadas ao uso de álcool, diretamente ou indiretamente. Então, Aham. a gente só precisa colocar isso. E outra coisa, não há nenhum lugar no mundo, né? Pode ser em Harvard, na Suíça, aqui no Brasil, onde quer que seja, em que a gente conheça alguém que diga, não, eu tenho um uso de álcool seguro e se eu beber assim eu não vou ter problema para o resto da vida. Então, quando as pessoas Aham. falam, eu não quero ter problema de jeito nenhum relacionado ao uso de álcool, a minha orientação é, não beba. Porque uma vez que a pessoa faz uso, ela está se sujeitando, né? Ela está colocando na vida dela uma substância que pode causar dependência para qualquer um. Né? Tá. Você pode ser dependente, eu posso ser dependente, independente de haver características genéticas na família. Então, daí, entrando no ponto da família que você perguntou, o que a gente precisa falar? Então, assim, muitas vezes a família sofre, a família percebe, né, que tem alguém fazendo um uso de álcool prejudicial, que aquilo está se repetindo. Às vezes aquele uso de álcool não é diário, mas ele é pontual com altas doses. Ou a pessoa fica inadequada, ou a pessoa falta no trabalho no dia seguinte, ou a pessoa não Uhum. colabora nas coisas em casa, o relacionamento começa a ficar ruim. Às vezes as pessoas não percebem, mas a gente tem casos de início de alcoolismo na família em que o clima fica tenso, não tem nada claro acontecendo. E a Aham. família realmente sofre bastante. Aí, como não poderia deixar de ser, eu trouxe os nossos 2 livros do nosso querido Carlos Barcelos, Uhum. que foi meu mestre, é meu mestre. Inclusive, eu conversei com ele semana passada, só para as pessoas verem a carinha. Então, tem esse aqui, que Quero Meu Filho de Volta, que, aliás, eu fiquei super feliz porque ele me convidou para fazer o prefácio. E esse aqui é Quero Minha Vida de Volta. A gente pode colocar depois num post, né, Fê? Sim, Esses pode. livros eles podem ser comprados direto na editora. O autor é Carlos Barcelos, não tem para vender em livrarias. Quem quiser escreve para o Fernando, ou escreve para mim, que a gente passa a dica. Eu diria Aham. que é uma das melhores literaturas mundiais para os familiares de dependentes de álcool ou de drogas, né? Então tem uma orientação para a família entender como ela se comporta e para ela saber como agir. Porque muitas vezes, Fê, a gente percebe que a família cai na necessidade de controlar o outro, então fala Uhum. 10 vezes a mesma coisa, querendo que o outro pare de beber, quando no fundo nós sabemos que nós não controlamos os outros. Né? Aham. Então, o familiar pode estabelecer alguns limites, falando, olha, isso para mim tá difícil, eu não aguento mais, e sempre falando de si, o caminho, né, até de técnicas de relacionamento familiar, a gente sempre precisa falar do que nós estamos sentindo. Então, para mim, isso está muito difícil, esse seu uso de álcool está muito pesado, está me fazendo mal, eu acho que você precisa buscar ajuda. E aí a gente tem os grupos de Alanon, Naranon, que são grupos anônimos de autoajuda, que hoje temos reuniões que estão acontecendo online desses grupos, que são Uhum. orientações para os familiares. Além disso, as pessoas podem buscar, imagino que agora ainda estejam fechados, isso realmente eu não sei informar agora, mas os CAPs AD, que tem tratamento para os dependentes Aham. de álcool e de drogas, e muitas vezes tem tratamentos e orientações para os familiares também, né, Fê? Uhum. Legal. É, E assim, pensando
com relação à família ainda, né? Porque a gente está falando do quanto que a família também sofre com esses problemas associados ao álcool, né? Uhum. E aí você falou aí, deu orientações para as famílias de pessoas que têm problemas já com o uso de álcool. E para as famílias, principalmente pais e mães de adolescentes Perfeito. e de crianças, né? Quer dizer, que essas pessoas ainda não, as crianças ou os adolescentes ainda não se envolveram com o uso de álcool. É, que dica que você daria para essas famílias contribuir com a prevenção, para que, né, porque como Perfeito. a gente sabe, né, e os estudos mostram isso, que quanto mais cedo a pessoa se envolver com o uso de álcool, maior a chance ela tem de se tornar dependente. Então, o Exato. ideal, né, então, enquanto que um adolescente de 15 anos começa a beber e um outro de 22 começa a beber, esse de 22 tem menos chance de se envolver com o uso prejudicial de álcool, né? Perfeito. Então, o ideal é que eles bebam o mais tarde possível, né? Exato. Então, o que que os pais, mães, educadores, profissionais que trabalham com adolescente podem fazer para contribuir com isso? Perfeito, Fê. Isso é super importante, porque muitas vezes os pais se sentem de mãos atadas. Eu vou até trazer um dado. Essa primeira foto que eu mostrei aqui é do CISA, do Aham. panorama que é como se fosse um resumo de trabalhos de pesquisas no ano de 2019, que o CISA, que é o Centro de Informações sobre Saúde e Álcool, que é uma ONG que eu adoro, que é coordenada pelo Arthur Guerra, que você conhece, que trabalham Sim. lá, a Érica, que coordena também, o Caê, a Ana, a Mariana e a Nath. Eu quis falar o nome deles, porque eles fazem um trabalho maravilhoso. E eles divulgaram esse ano, foi agora, bem em plena pandemia, esse panorama. Eu vou deixar o link também aberto para todos, para quiserem acessar e ter mais informações. E nesse panorama, a gente tem muitos dados sobre aumento de uso de álcool pelos jovens, e isso aí realmente nos preocupa. Falando em jovens, eu costumo dar um exemplo, né, que os pais podem até usar para explicar para os jovens o que vai acontecer se eles começarem a fazer o uso de álcool. Na realidade, os jovens, se a gente começa a falar de um uso de álcool preocupante, a primeira coisa que o jovem vai pensar é comigo não acontece, né? Que isso é uma Sim. característica que nós sabemos, né, Fê, estudamos lá. A Denise sempre fala da questão do jeito do adolescente ser, então é uma característica dos adolescentes. Comigo isso não acontece, eu quero ter novas experiências, eu quero experimentar Da novas coisas, onipotência. são onipotentes e tudo mais. E tem um lado criativo maravilhoso, mas muitas vezes eles acabam se atrapalhando. O que eu gosto de usar de exemplo para os jovens é o seguinte: quando a gente estava lá na escola, no jardim de infância, na escola infantil, a gente brincava com tintas, né? Então, nós juntávamos a tinta azul com a tinta amarela e misturava um pouquinho lá e formava um verde. Aí vamos imaginar que a gente não queira mais o verde, a gente tenta puxar assim, não tem como, né? Juntou verde, virou verde, não tem como voltar atrás. Essa analogia é a que nós usamos para descrever a dependência. Então, assim, Uhum. uma vez que a pessoa se torna dependente de álcool, não tem como voltar atrás. Eu tenho um outro exemplo que eu adoro também, que é do Jorge Figueiredo, que trabalhou junto com o Carlos Barcelo numa clínica Vitória, que eu trabalhei há 15 anos. E, enfim, eu tenho que dar os créditos para as pessoas que me ensinaram coisas tão interessantes. Eu gostei muito desse exemplo. Ele dizia também o seguinte: uma vez que o jovem vai bebendo, é como se ele tivesse... Sabe quando a gente chega, brincava de caminhãozinho de areia na praia? Então vem aquele caminhãozinho com a caçamba cheia de areia, daí levanta a caçamba e a areia vai caindo. Então ele Aham. costumava dar o seguinte exemplo: para a gente identificar quando a pessoa vai ter o alcoolismo, ou quando o jovem vai desenvolver o alcoolismo, no meio dessa caçamba tem um grãozinho de areia diferente, verde. Então vai caindo areia e a pessoa bebendo. Quando aquele grãozinho de areia cai no chão, que é um ponto, né? Aquele grãozinho caiu no chão, é como se a gente conseguisse identificar, não claramente, mas há um ponto em que a pessoa se torna dependente, né? Então é isso Aham. que a gente precisa ter em mente. Nós não somos imunes. Então, falando agora com os jovens, a gente precisa trazer esse dado de que jovens que fazem uso precoce de álcool com 12, 13, 14, 15, 16 anos, para mim 17 anos é uso precoce, eles têm maior chance de desenvolvimento de alcoolismo.
Se esse jovem tiver casos de alcoolismo na família, a gente tem até algumas pesquisas que citam algo em torno de 40% maior chance dele desenvolver o alcoolismo. Se esse jovem tiver com uma situação de estresse, aí a gente já junta 3 fatores: uso precoce, herança genética e situação de estresse. Então, assim, a gente tem realmente que tomar cuidado com esses jovens. Os pais podem, sim, colocar limites claros, eles devem fazer isso. A gente percebe que os jovens estão em risco. No CISA, aqui nesse panorama do CISA, um dos dados que eles trouxeram é que 1 em cada 7 jovens entra num carro, pega carona com alguém que fez uso de álcool, né? No momento, quando eles estavam no momento das festas e tudo mais, 1 em cada 7 pega carona. 40% do acesso desses jovens ao álcool era nas festas, né? Agora a gente não tem mais as festas. E daí agora, na quarentena, o que me preocupa, Fê? São esses pais bebendo mais, que sabem que os filhos bebiam nas festas e que estão começando a permitir que o jovem beba em casa, com 17 anos, né? Que é contra a lei. E daí o que a gente fala? Não, mas é só um pouquinho, se ele beber em casa, eu tô vendo, ele vai estar protegido. E daí a gente tem uma grande ilusão. Porque justamente o que a gente percebe? Quando a gente autoriza o jovem a fazer 1, talvez ele faça 5, né? Ou talvez ele faça 3. Então, o que a gente percebe? Se esses pais estão autorizando esses jovens a fazer uso de álcool hoje, quando terminar a quarentena, eles vão beber muito. Então, qual é a orientação? É que os jovens não bebam antes dos 18 em casa de jeito nenhum. Ontem eu estava conversando com uma querida, que eu adoro, que não tem 18 anos, tem 19, e ela mesma falou, eu acho até que ela está aqui, ela mesma falou, eu acho que eu não vou beber na quarentena, ou eu vou diminuir um pouco, né? Então, mesmo jovens de 19, 20, 21 anos que eu tenho conversado, nessa semana passada eu conversei com alguns, e eles perceberam que eles estão em risco. Então, eles poderiam, pela lei, estar bebendo, mas eles começaram a perceber, para que eu vou beber em casa, né? Mas deixa eu beber para depois. Eu falo, beba depois, não agora, né? Então, a gente precisa realmente ter uma atenção. Tem mais um dado que é mais para fora da quarentena, mas que é importante a gente ter. Sabe aquele exemplo que a gente tem quando os jovens, entram 4 jovens no carro depois de uma festa? Isso aí a gente conversou lá na nossa época. Desses 4 jovens, um está dirigindo e está ótimo, os 3 voltam vomitando. Daí a molecada fala assim, quem é que vai ter problema de alcoolismo? E daí justamente a gente percebe, o que vai ter problema de alcoolismo é justamente quem está dirigindo o carro. É aquele que está super bem, é aquele que não fica bêbado, né? É essa pessoa que tem uma chance maior de desenvolver o alcoolismo, porque talvez ele tenha até mais enzimas para a digestão do álcool e tudo mais. Aqueles que vomitaram são aqueles que vão passar mal no dia seguinte, e daí eles vão falar, quer saber? Eu vou ficar um tempinho sem beber. Então, eles acabam ficando num papel de proteção maior. Sim. Legal. Aí tem algumas perguntas aqui, deixa eu só voltar um pouquinho. Tá ótimo. Peraí. Eu vi aqui a Rosa falando até desses pais que acham que podem ensinar o filho a beber em casa, né? E a gente sabe que isso é uma situação de total risco, que não é para fazer isso, eles não vão ter controle. É aquela coisa, a gente está dando realmente aumentando o risco desse jovem, né? O importante é que postergue ao máximo esse uso, não beba em casa, deixe para beber nos momentos festivos e quando ele tiver a idade correta. A Maura tinha perguntado e como podemos melhorar essa relação com o álcool antes que vire alcoolismo. Acho que a gente já falou bastante sobre isso, né? Sim, sim. Aí o Tinho falou. Diga. Uma dose é demais e 1000 doses não bastam para o alcoolismo. Meu primeiro contato com álcool foi justamente em festas da minha família, que tem a ver com aquilo que a gente tinha falado, né? Sim. De que o álcool está associado à festa, à diversão, à alegria. E você está falando sobre os pais que facilitam o uso de álcool dos adolescentes. Pior aqueles que têm crianças pequenas, às vezes bebê de colo, e molham a chupeta do bebê na cerveja porque fala que o bebê não pode passar vontade.
É. né? Bom, daí a gente está indo para tudo ao contrário, né? Então, é exatamente o oposto. Nós precisamos ensinar os nossos filhos, bebês, crianças ou jovens, a lidar com frustração. E daí eu acho que tem Sim. uma orientação aí, Fê, porque os pais às vezes ficam com vergonha de beber na frente dos filhos e não sabem o que falar para os filhos. Né? Então, eu acho que Uhum. é importante a gente orientar. Veja, o álcool é uma droga que pode ser utilizada, pode, não precisa, mas pode ser utilizada por adultos, né? E é importante que isso seja falado para os filhos. Olha, você não vai beber, eu vou beber. Hoje eu tenho um Uhum. relativo controle sobre o meu uso de álcool, bebo moderadamente, sei dos riscos e tudo mais. Você não vai beber. Quando eu tinha sua idade, eu não bebia, ou quando eu tinha sua idade, eu bebi e me dei mal. Então eu vou aqui em casa, a Uhum. regra é assim. E talvez os filhos falem, ah, eu não quero. Não, não interessa. Aqui em casa a regra é assim. É importante que os Sim. pais coloquem as regras claras, né? Tem um artigo australiano que eu adoro, que eu sempre cito, em que eles colocam que os pais têm muito receio de colocar regras em casa. E é importante que eles Uhum. coloquem, olha, a regra aqui é a seguinte, os adultos bebem, jovens não. Se vocês saírem para uma festa, voltarem com cheiro de álcool, vocês vão ficar alguns finais de semana sem beber. Eu vou colocar alguns limites. Isso não é uma ameaça, é uma consequência. Né? Se os pais Sim. colocam uma regra e os filhos não seguem, eles precisam ter uma consequência, não há problema nenhum nisso. Uhum. É, porque muitas vezes essa, esses familiares acabam confundindo as coisas. Eu acho que é super importante essa orientação que você traz de mostrar para os filhos que existem coisas que só adulto faz e existem coisas Exato, que criança e que adolescente faz, né? exatamente, exatamente. Eu vi Aí que a Fab... Oi. tem um fã meu aqui, que é o Tinho. Puxa, eu fico feliz, Tinho. A gente se encontrou em João Pessoa, é um local que eu adoro. Tem uma turma maravilhosa em João Pessoa, a Silvana Maciel e a equipe dela, que eles fazem um trabalho lindo na área de dependência. Obrigada, Tinho. Aham. Aí a Fabiola diz o seguinte: Cris, o alcoolismo pode ser ligado a uma questão genética, a gente já falou sobre isso, né? Sim, Por pode. exemplo, provou algumas vezes e alguma afinidade química acontece e não para mais, ou tem sempre uma questão psicológica por trás? Tem ambas as coisas, né? Então a pessoa Uhum. ela faz tem uma menina que deu uma entrevista na Folha de São Paulo, acho que há 15 anos, eu nunca esqueço. Ela disse o seguinte: a primeira vez que eu bebi, eu senti que aquilo era como para mim o leite materno. Então, assim, eu, por exemplo, bebo, mas bebo pouquíssimo, né? Então, assim, eu não sinto nada disso que ela descreve, porque cada corpo Uhum. recebe o álcool de uma maneira. Então, quando Sim. eu li aquilo, eu falei, nossa, olha isso, né? Então, olha o risco que essa pessoa tem ao fazer o uso de álcool, porque ela teve uma química, assim, uma simbiose, provavelmente ela tem muitas enzimas, enfim, que fazem a digestão daquele álcool, que caem bem, ela não fica embriagada rapidamente, e gosta, né? Porque tem pessoas que bebem e Uhum. gostam do efeito, tem pessoas que bebem e não gostam tanto do efeito. Então, Sim. sim, tem características genéticas que fazem diferença, nós precisamos tomar cuidado, basta perguntar na família se tem pais, tios, avós, que tiveram problema com o alcoolismo, se a resposta for sim, nós devemos tomar cuidado. E agora, lógico, né, com características genéticas ou não, se houver problemas emocionais, aí a gente já junta duas variáveis, né, Aham. que podem levar ao alcoolismo. Então, isso é uma Sim. questão de ser conversada e tudo mais. A outra coisa é que eu vi que conversaram aqui, perguntaram aqui, a questão do exemplo, né? Se a pessoa bebe na frente dos filhos, ela não está dando um exemplo. Sim, não está. Então, nós precisamos pensar o que nós queremos dar de exemplo para os filhos. Né? Se a gente vai colocar o álcool como um personagem frequente, como um personagem esporádico, se nós vamos falar, não, eu bebo todo final de semana e você, quando você tiver minha idade, pode beber também, mas nós temos que saber que, por exemplo, se eu fizer um uso de álcool, eu tenho um risco. Talvez os meus filhos vão ter outro risco. Então, é Uhum. importante a gente tomar cuidado. Até digo, porque tem um lado da minha família, teve muitos casos de alcoolismo, e a gente brinca até, né? Que a partir disso, e aliás, foi por isso que eu fui estudar justamente essa área,
Então, assim, teve muitos casos de alcoolismo, a maioria das pessoas parou de usar álcool, a maioria parou em grupos de alcoólicos anônimos, que eu sou super fã, trabalho de 12 passos, é gratuito e maravilhoso. Agora, o que acontece? As próximas gerações, a orientação para as próximas gerações é de que os jovens não devem beber, porque a chance de risco de alcoolismo que esses jovens têm é muito grande. E tem, sim, muitas gerações já que recebem essa orientação. E isso não é novidade, Fê. Eu já conheço muitos jovens. Meus filhos, inclusive, são dois que falam isso, que a ideia deles é não beber. Se vão beber ou não, não sei. Mas a ideia deles, provavelmente, é de não beber. Porque o risco é tão grande, para que eles vão experimentar e seguir por esse caminho? Então, realmente, a vida é feita de escolhas, né? E aí a Rosa diz assim, eu vejo muitos pais achando que podem ensinar filhos a beber e que ao ensinarem podem controlar o uso. Exatamente o que a gente estava falando. Exato. O Tinho diz, sou adicto em recuperação, conheci a Cristiana em um fórum de dependência química em João Pessoa e desde lá virei fã. Conajuda diz o seguinte, mas melhor ainda é não beber na frente dos filhos, de qualquer idade, para não dar exemplo, que é o que você tinha citado, né? A Daniela disse que essa live tem que estar na CNN. Fica a dica, né? Vai estar no canal do YouTube. Vai estar no YouTube. Tem canal do YouTube? Tenho. Você eu ponho no meu, pronto. Sim. Aí a Daniela diz o seguinte, quem degusta trabalha com álcool, não tem limite, pode ser um indício de alcoolismo? Né? Então acho que ela está se referindo às pessoas que são degustadoras, né? Não necessariamente, de fato, até porque eu não entendo de degustação, né? Dos degustadores que trabalham assim, né? Especialistas, mas eu acho que eu já ouvi até que às vezes alguns deles cospem. Né? Não sei, vocês me perdoem se eu estou falando alguma coisa errada. Eu sou especialista em tratamento de alcoolismo, não em degustação. Mas, mesmo que ela faça a ingestão, faz a degustação do vinho, olha que interessante, o álcool entra no ambiente de trabalho. A pessoa sabe qual é a função, né? Não vai tomar taças e mais taças, tem uma função de degustar o sabor, sentir a harmonia, quais são as características daquele vinho. Então, a função do álcool naquele momento tem uma função diferente, até porque quando a gente sabe, quando a gente estudou na Unifesp também, eu nunca esqueço um estudo que fizeram com pessoas dependentes de ópio, de morfina, né? Pessoas que usam muita morfina em hospitais, mesmo soldados que foram nas batalhas do Vietnã, quando voltaram, não estavam dependentes de ópio, os pacientes não estavam dependentes de morfina, porque o uso da substância foi feito num contexto diferente. Sim. Isso é uma coisa interessante da gente perceber. E tem pessoas que bebem todos os dias e que talvez não tenham problema de alcoolismo. Eu acho que é essa a frase, né? Que não vai ter prejuízo, não dá para dizer, porque às vezes o álcool constante pode ter algum benefício cardíaco para algumas pessoas, mas também pode trazer outros prejuízos, por exemplo, um risco de câncer. Né? Então, por exemplo, fazer uso de álcool diariamente, sabendo que pode ter um risco maior de câncer, eu não sei custo-benefício aí qual será. Mas tem pessoas que bebem diariamente que não vão ter um alcoolismo, não vão desenvolver o alcoolismo, porque fazem o álcool, ele entra como, de novo, é mais uma degustação, né? Ele não entra com aquele papel de relaxamento. E você sabe um dado do CISA que eu fiquei impressionada? Porque a gente tem duas taxas interessantes. Uma que eu falo sempre, a gente está aqui no final já, né, Fê? São só dois dados que eu queria deixar de passar. Eu sempre falo que a taxa gira em torno de 10% mais para, eu acho que agora cada vez mais, de casos de alcoolismo no Brasil. No mundo tem alguns lugares que é bem mais. Já há muito tempo a gente já tinha alguns lugares em que a gente tinha 13%, 14%. Eu vi essa semana que no mundo é 13%. 13, perfeito. Ai, ótimo. Adoro quem pega dados atualizados. Obrigada, Fê. E, então, é Graves, a gente está numa festa com 100 pessoas, né? Tem lá umas 10, 13 que tem já um alcoolismo. Então, precisamos ficar atentos. Agora, o outro dado que eu achei sensacional é que 50% da população adulta brasileira não bebe. Olha que interessante. Sim. É que a gente entra nessa coisa, todo mundo bebe, todo mundo bebe. Não, 50% da população adulta não bebe. Então, eu acho que é interessante nós sabermos que há caminho sem o álcool, né? Sim, verdade.
A Ô, gente não Cris, a gente, precisa. Diga. aham. A gente tem 5 minutos para encerrar e tem 4 perguntas, então eu Vamos vou lá, vamos lá. um super desafio aqui. Com qual idade deve-se começar a conversar sobre os prejuízos do consumo de Ai, álcool? super importante, E tá? outra Pode falar, já que pergunta. eu anoto. Como ajudar as crianças cujas mães usaram muito álcool durante a gestação e acabam comprometendo o desenvolvimento psicológico, que é a Tá? síndrome alcoólica fetal, né? Aí a Mayra diz o seguinte: aquela história de uma taça de vinho por dia faz bem, né? E, enfim, Cris, a gente tem essas 3 perguntas aí, 4 minutos. Eu acabei de responder, vou deixar para o final, se der tempo eu falo de novo. Porque eu acho que é importante a gente falar da orientação. Crianças que tiveram mães com alcoolismo durante gestação e tudo mais, são crianças que podem ter, sim, prejuízos cognitivos, talvez, ou prejuízos emocionais, precisam de muito acolhimento, como toda criança, né? Como Sim, todo mundo, né? Todo mundo quer receber amor, quer se sentir amado, acolhido, protegido, confirmado. Então, e principalmente na educação das crianças, é importante que haja confirmação, olho no olho. Por isso que a gente fala tanto da questão do afeto com a criança. Às vezes é um olho no olho, não precisa sentar para jogar jogo de tabuleiro, né? Às vezes é sim. uma coisa afetuosa em que a criança se sente confirmada. A segunda coisa, a idade para começar a falar com o jovem, com as crianças, é de 7 a 8 anos. Começar a falar sobre uso de drogas, uso de álcool. Alguns casos dá para falar antes, 5, 6, 7 anos, se for caso em que tem famílias já com muito caso de alcoolismo. E daí, Já como até fala? Pode já até falar. para prevenir esse Tá? início precoce, né? Fala antes deles entrarem na adolescência. Exato, porque é quando as crianças nos ouvem, né? Com 10, 11, 12 anos, eles já começam a falar que a gente fala bobagem. Então, Aham. dizer, olha, o álcool é uma substância que a gente, às vezes, faz uso, exagera, não consegue parar. Uma vez eu vi um homem bêbado no chão, mostrei para os meus filhos, aí eles acharam esquisito. Eu falei, então, ele bebeu demais, desmaiou. E eles começam a associar que aquilo é uma substância que pode causar mal. Só isso, uma coisa curtinha, Sim, né? legal. Só para finalizar, uma taça de vinho depende do uso, né? Depende do Uhum. uso que a pessoa faz. Pode trazer prejuízos ou não, mas sempre vai haver um risco. Sim, legal. Cris, infelizmente a gente já está chegando no final, né? Porque daqui a pouco o Instagram vai nos boicotar. Gente, então os recadinhos finais aqui. Quero agradecer a todo mundo que participou, as perguntas. É sempre muito legal quando vocês participam, né? Para quem não conseguiu assistir a live desde o início, ela vai estar disponível no canal do YouTube da Cris, no meu canal do YouTube também. O meu canal do YouTube e minhas redes sociais, Instagram e Facebook, todas são Escola dos Afetos. Aí eu vou pedir, quando a Cris for finalizar a parte dela, falar também das redes sociais dela e do Instagram, do YouTube. Aí eu queria super agradecer a Cris, né? Eu sempre aprendo com você desde 2012, que foi quando nós nos conhecemos lá na Unifesp. É sempre um prazer te ouvir, né? É sempre um prazer estar junto com você. E, enfim, daí queria que você encerrasse aí dizendo para o pessoal sobre as suas redes sociais, sobre o seu canal no YouTube, e quero super te agradecer. Imagina. Daí a Kona Ajuda está perguntando, no Insta fica disponível um tempo. Agora o Instagram nos permite que a gente deixe a live no IGTV. Então vai estar no Perfeito, meu IGTV também, tá? @Escola dos perfeito. Afetos. Isso. Então Cris, vai um estar minutinho. vai estar na Escola dos Afetos, vai estar na minha rede social do YouTube, que é Cris Renner Psico. Renner é com 2 N's. E as minhas redes são Facebook e Instagram, é Cristiana Renner. Fê, muito Legal. obrigada. Me convide sempre. Adoro você. Foi um prazer, Cris. Pessoal, muito obrigado pela Obrigada. participação. Na próxima quarta-feira, às 10 da noite, a gente vai ter uma live aqui sobre acolhimento, sobre disfunções sexuais e problemas sexuais com a Fabiola Salustiano, que é uma psicóloga lá do Rio de Janeiro. Quem quiser participar, quarta-feira que vem às 10. Beijão e até mais. Beijo.